Olá, boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Vamos começar nossa live hoje, trazendo aí um nutriente super importante, na verdade, assim, essencial. Vocês vão entender por que ele é tão essencial assim. Quem não conhecia, quem nunca tinha utilizado, vai entender hoje a importância desse micronutriente. É um mineral que tem mais de 300 funções no nosso corpo. Então, já dá para perceber que realmente não pode faltar, né? Diariamente. Porque a gente tem estoques limitados. Enfim, eu vou falar tudo com detalhes, né? Mas já chama a atenção. Quem não conhecia esse mineral, quem nunca tinha ouvido falar, ou já tinha ouvido falar, mas não deu tanta importância, quem nunca suplementou, né? É importante destacar isso, porque a nossa alimentação é extremamente pobre. Eu vou falar daqui a pouquinho quais são as fontes alimentares mais ricas em magnésio. Porém, tem um detalhe. Atualmente, no cultivo desses alimentos, o solo onde é cultivado é um solo muito pobre, né? O nosso solo atual, onde tudo é cultivado, é um solo muito pobre, porque é um solo que é modificado com o tempo, existe a presença de muito agrotóxico, independente ali da cultura que é realizada ali, né, naquele solo. Tem a questão da presença de alguns contaminantes, aí os agrotóxicos se incluem, e aí com o tempo, de tanto esse solo ser mexido, modificado, ele acaba ficando pobre, não só em magnésio, né? Porque o tema da nossa live é magnésio. Mas quando a gente fala, por exemplo, em selênio, que existe aquela cultura, né, de achar que a castanha do Pará é riquíssima em selênio, que uma castanha já é suficiente para suprir as necessidades de selênio. Existia muito esse mito. Só que até o selênio mesmo, o solo é muito pobre. Então, para que a gente possa suprir as necessidades de selênio diárias, talvez não só o consumo de castanha seja suficiente, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Espero que vocês gostem, participem, tá? Comentem, façam perguntas, que assim que eu puder eu vou responder. Eu deixei lá na caixinha de perguntas nos stories pela manhã, o que é que você quer saber sobre o magnésio. Eu peguei duas perguntas, né, que eu considerei mais interessantes e coloquei lá a resposta. Então depois dá uma passada lá para olhar. E aí vamos começar falando do seguinte: o magnésio é um mineral, né? É um micronutriente, ou seja, a gente precisa dele. Tudo que é micronutriente significa que é o que a gente precisa em muito pequena quantidade. Chega a ser assim, microgramas ou miligramas. Então é muito pouquinho o que a gente precisa, né? Quando o assunto é micronutriente. Diferente, para quem não entende muito bem, diferente, por exemplo, de um macronutriente. O que é um macronutriente? Carboidrato, proteínas, lipídios. Isso são macro, porque a gente vai ter que consumir em maior quantidade. E no caso, a medida aí, né, a unidade de medida já é grama. Então é uma quantidade infinitamente maior quando a gente está falando em micronutriente, que as unidades são microgramas ou miligramas. Então é muito pouquinho que a gente precisa. No caso do magnésio, a unidade é miligrama, tá? Então, assim, eu falei a questão do solo, para quem não tinha acompanhado, não tinha chegado aqui ainda, o solo da gente é muito pobre. Então, os alimentos que são fonte, como por exemplo, os vegetais verdes escuros, oleaginosas, como por exemplo, as nozes, né? Alimentos integrais, semente de abóbora, são os alimentos assim que a gente pode colocar no topo da lista, porque são as maiores fontes mesmo. Aí eu pergunto a vocês, será que a gente tem um consumo diário e em quantidade suficiente desses alimentos que eu acabei de citar? Daí você já vai perceber, poxa, eu preciso desse nutriente, eu acho que eu vou ter que suplementar, porque eu não tenho o hábito de consumir vegetal verde escuro, nozes, pior ainda, porque eu odeio nozes, eu gosto mais de castanha de caju. Isso aí é uma unanimidade, que eu ouço muito no consultório. Então tem gente que odeia nozes, porque acha o sabor ruim, então evita comer, né? Não sabendo que as nozes são excelentes fontes de ácido graxo monoinsaturado, de selênio, de cobre, né? De zinco, de magnésio.
mas a gente não consome muitas vezes porque não gosta do sabor, porque não tem o hábito mesmo, não tem costume de incluir aquele alimento na rotina, né? Então a gente acaba deixando de consumir esse nutriente tão importante. No caso da semente de abóbora, outra situação também. Tem gente que até tem um hábito de consumir, mas não é uma coisa que a gente tá ali no dia a dia tendo acesso, certo? E aí eu falei a questão do solo ser muito pobre. Então daí você imagina também que mesmo que você diga, eu consumo esses alimentos todos os dias em quantidade suficiente, porque eu gosto de todos eles. Só que quem garante que a quantidade que você está comendo vai suprir realmente as necessidades de magnésio? Porque considerando que o solo da gente é pobre, né, contaminado demais, pode ser que exista uma quantidade menor do que o que a gente encontra, por exemplo, nas tabelas de referência. Porque tem gente que vai lá para o Google, né, procurar quais as fontes de magnésio. Então, tem quantos miligramas ali por grama de alimento. E aí, muitas vezes, a quantidade que está ali não reflete a realidade. Porque aquela quantidade que está ali é uma quantidade que vem de uma tabela nutricional, de uma estimativa. Mas, na verdade, se você for investigar a composição do alimento ali, né, no solo, o alimento real, talvez a quantidade seja infinitamente menor do que da referência. Então, resumindo, a gente não tem controle sobre a quantidade ingerida, não só desse mineral, mas de muitos outros micronutrientes, né, pela alimentação. É por isso que quem já foi ao nutricionista, quem já recebeu uma prescrição de uma formulação manipulada, prescrita por um nutricionista, por um médico, enfim, entendeu que aquele plano alimentar que o nutricionista entregou, com certeza não supre as necessidades diárias daquilo tudo que ele está colocando na prescrição. Então, justamente por essa razão, é que ele está prescrevendo um suplemento manipulado ou pronto, né? Porque aí sim ele tem a garantia de que aquele consumo está sendo feito. Porque ele está colocando as doses, a farmácia vai manipular, ele colocou ali a quantidade que você tem que ingerir por dia, por quanto tempo. Então, tudo isso faz com que nós, nutricionistas, né, tenhamos a segurança de que o nosso paciente está consumindo aquela determinada quantidade daquele nutriente que ele precisa. Então, essa é a única forma que a gente tem de ter controle, tá? Exceto isso, pela alimentação, é muito difícil, por todas essas razões que eu já citei. Então, como eu falei, gente, o magnésio, se você for avaliar, se você for perguntar qual é de fato a verdadeira importância, ele realmente é essencial, será que eu preciso suplementar? Eu conheço várias pessoas que suplementam, mas eu nunca suplementei. Será que eu preciso? Será que eu tenho alguma queixa que justifica que eu inclua o magnésio na minha rotina, né, suplementado? E eu digo a você que ele tem mais de 300 funções. Ele exerce mais de 300 funções no nosso organismo, né? Isso aí já vai te mostrar que você precisa, sim, provavelmente. E um dos sintomas, alguns sintomas relacionados a essa deficiência é a fadiga, né? Cansaço mental e físico, de uma maneira geral, dores musculares, certo? Uma tolerância menor ao estresse emocional, porque a deficiência do magnésio faz com que a gente tenha uma resistência menor ao estresse. E aí, quanto mais a pessoa se estressa emocionalmente falando, né, mais ela depleta magnésio. Então, fica um ciclo vicioso. Ela tem a deficiência porque ela é uma pessoa altamente estressada, né? Esse estresse faz com que se deplete, faz com que se perca mais magnésio, e essa deficiência do magnésio vai fazer com que ela se estresse mais. Então fica sempre esse ciclo e a pessoa fica cada vez pior e cada vez com um sintoma mais intenso, tá? E muitas vezes ela não sabe o que fazer para corrigir isso. Aí ela acaba descontando no excesso de café, né? Ela passa o dia extremamente cansada, sem disposição para nada, com dor muscular, dor pelo corpo, né, de uma maneira geral, glicemia elevada. Quem é hipertenso muitas vezes percebe um descontrole da pressão. Mesmo usando medicação, a pressão não cede, ela não controla, né? Quem é hipertenso sabe. E pode ser que isso seja um reflexo de uma deficiência de magnésio que você tem e não sabe, certo? Controle de glicemia, de perfil lipídico, da insulina também. Então, quem tem diabetes tipo 2, quem tem resistência à insulina, o magnésio é muito importante, porque ele vai atuar nesse metabolismo dos carboidratos, fazendo com que a glicemia
seja controlada, tá? Então, para quem tem diabetes tipo 2, a suplementação, e aí eu não estou nem falando mais do alimento, mas estou falando do suplemento, é essencial. Prevenção de doença neurológica degenerativa. Então, hoje a gente está vendo aí o aumento, né, absurdo dos casos de Alzheimer, de Parkinson, que antigamente a gente relacionava muito essas doenças a pessoas muito idosas, né? Uma fase da vida, assim, muito distante da nossa. Só que hoje em dia, gente, adultos jovens ou idosos ali no início dessa terceira idade já desenvolvendo sinais de demência. E esses sinais de demência, eles vão progredindo rápido, né? E cada vez mais cedo. Então isso não é só a questão da deficiência do magnésio, mas é todo um contexto ambiental tóxico em que a gente vive. Desde os agrotóxicos, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, né? O estresse emocional, que é algo hoje assim seríssimo, que tem adoecido muito as pessoas, nessa falta de gerenciamento do estresse, desde câncer, doenças autoimunes, as cardiopatias, né, as doenças do coração e as demências. Então, tudo isso aí gera esse contexto, esse ambiente ruim em que a gente está inserido, né, querendo ou não, porque o ar, a água, o alimento, tudo tem um certo grau de toxicidade. Então, se a gente não tem a mínima reserva antioxidante suficiente para nos defender dessas agressões ambientais, o que acontece é que a gente adoece. Então, é por isso que hoje os casos de câncer, de doença autoimune, de doença cardiovascular, de depressão, estão assim assustadoramente elevados. Porque o ambiente não é favorável e a gente está esquecendo de suprir as nossas reservas antioxidantes. Então, esse déficit associado a essa maior agressão ambiental, infelizmente, está gerando aí, né, esse aumento da quantidade de número de casos de doença. E com essas doenças neurológicas degenerativas, Alzheimer, Parkinson, né, a demência de uma maneira geral, o magnésio tem uma ação protetora muito importante, porque ele vai atuar, né, a nível neuroprotetor mesmo, reduzindo os impactos do estresse ambiental. Porque o estresse sempre vai existir, tá? Tanto o estresse emocional, o estresse químico, de tudo que a gente come, da água que a gente bebe, do ar que a gente respira, isso tudo gera agressão para o nosso organismo. Então esse estresse aí, infelizmente a gente não está livre, né? Só que a gente precisa aprender a conviver com ele. De que forma? Desde estratégias de modulação e de gerenciamento do estresse até, o que é muito importante também, a ingestão de nutrientes que sejam adaptógenos, que sejam antioxidantes, anti-inflamatórios, porque isso dá ao nosso organismo, às nossas células, uma dose extra de proteção. É como se a gente conseguisse blindar as nossas células para que esse ataque externo não seja tão nocivo. Porque você pode ter o ataque externo, certo? Mas se você tem as reservas corporais suficientes de vários micronutrientes, dentre eles o magnésio, né? Fitoquímicos e fitoterápicos, etc. Em quantidade suficiente e diária, você consegue gerar uma proteção no seu organismo, uma proteção celular. Que esse estresse, que essa agressão externa, ela não vai gerar danos, tá? Então, a grande vantagem é essa. E nesse caso aí, o magnésio, como eu falei, tem quase 400 funções no nosso corpo. Por isso ele é tão importante. Por isso hoje em dia se ouve falar tanto, né? Tá tão na moda os tipos de magnésio. Qual é o que eu preciso? Será que eu preciso de todos? Não tem um que substitua todos? É sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Deixa eu ver outras coisas aqui importantes. O que é que ajuda, o que é que contribui para eliminar o magnésio do organismo? Então, por exemplo, excesso de cafeína. Mas eu tô falando aqui de excesso, tá, gente? Não é um cafezinho de manhã, uma xícara de café à noite. Não é isso, é o excesso. Tem pessoas que ingerem café o dia inteiro. Várias vezes ao dia, todos os dias. E muitas vezes esse café, ele tem açúcar. Ele está adicionado de açúcar branco, que é sacarose isolada, concentrada, né? E essa sacarose, por sua vez, contribui negativamente para piorar o estresse oxidativo, porque o açúcar, né, é um fator que gera envelhecimento precoce, que acelera o processo oxidativo, que causa glicação avançada,
que destrói célula, que envelhece tecido, enfim. Então observe que é um combo ali nocivo, né? O café, que já depleta o magnésio, e o excesso de açúcar. Porque vários cafezinhos por dia, todos eles tendo açúcar, imagine ao final do dia a quantidade de açúcar que essa pessoa está ingerindo. Então às vezes ela fala assim, mas eu não gosto de doce, né? Eu não tenho o hábito de comer coisa doce depois do almoço, nem nada. Mas ela esquece que o cafezinho que ela está tomando o dia inteiro, todos eles têm um pouco de açúcar. E aí no final do dia, no final de uma semana, ao final de um mês, a quantidade de sacarose que ela ingeriu ali é absurdamente alta, né? Excesso de bebida alcoólica também, excesso de consumo de sódio, então muito alimento industrializado, congelado, empacotado, que é rico em sódio, esse excesso de sódio também elimina magnésio do nosso organismo, tá? Então essas três coisas aí, não esqueçam, excesso de álcool, de cafeína e de sódio vão contribuir para que o organismo deplete, elimine o pouco magnésio que a gente ainda tem de reserva, né? Então o grande problema é esse. O que é que favorece, uma coisa básica aí, que eu acho que todo mundo já sabe que é importante, mas talvez não tenha relacionado essa importância à questão do magnésio, ao status do magnésio, que é a ausência de disbiose. Então, disbiose todo mundo sabe que é o desequilíbrio de microbiota, né, do intestino. A eubiose, que seria a normalidade, é quando a gente tem uma população de bactérias saudáveis no intestino, equilibrada, né, com as bactérias patogênicas que todo mundo tem. Não existe um intestino que seja 100% composto por bactérias saudáveis. Você vai ter bactéria saudável e vai ter bactéria patogênica. Só que o importante é a gente manter essas duas populações aí em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, tudo funciona bem, né? O que a gente não pode deixar acontecer é que as patogênicas se sobressaiam, aumente a quantidade, porque aí a gente vai ter problema, vai ter doença. Então, na medida em que você tem uma população de bactérias saudáveis em quantidade suficiente no seu intestino, essas bactérias fermentativas, né, elas fermentam tudo que chega no intestino, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que é uma substância que vai proteger o nosso intestino. Então, elas mesmas fazem o trabalho de tornar o ambiente intestinal saudável. Por isso, a importância de manter bactérias boas em maior quantidade no intestino, certo? E a produção desses ácidos, como já está falando, né, são ácidos graxos de cadeia curta, eles vão reduzir levemente o pH do intestino, ou seja, vão manter o pH levemente ácido, que esse é um ambiente que as bactérias boas gostam, aquele pH levemente ácido. E esse pH levemente ácido vai favorecer vasodilatação, ou seja, vai melhorar a irrigação sanguínea daqueles capilarezinhos que ficam lá no intestino. E isso vai ajudar na absorção de nutrientes, não só do magnésio, mas o magnésio aqui ele está, né, na lista também. Então isso potencializa a absorção do magnésio que você está ingerindo, não só na alimentação, mas se você está suplementando, melhor ainda. Então é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Não adianta suplementar um nutriente isolado e a alimentação está uma bagunça. E você não está bebendo água, está comendo muito alimento industrializado, muita porcaria, e está suplementando. Então você está literalmente jogando dinheiro fora. Porque o importante é que você associe o uso da suplementação, seja ela qual for, né, com uma alimentação equilibrada, por razões óbvias. Porque na medida em que você se alimenta bem, que você mantém a saúde intestinal, mantém as bactérias saudáveis ali trabalhando, você vai estar favorecendo a condição do intestino para melhorar a absorção do magnésio. Então não é só suplementar magnésio e esquecer do resto. Isso é a maior bobagem, porque ele não vai fazer milagre sozinho. Ele e nenhum outro suplemento, né? Porque às vezes a gente gasta rios de dinheiro todo mês comprando suplemento caro, suplemento importado, e a alimentação tá horrível. Então lembre que você manter a saúde intestinal, manter as bactérias ali saudáveis, elas vão te ajudar a manter a absorção de tudo que você precisa, inclusive dos suplementos que você está comprando aí, está gastando dinheiro para comprar, né? Para usar. Então, como eu falei, o estresse, gente, é um fator de risco para a deficiência de magnésio. Isso é muito importante. Quanto mais a gente se estressa, mais o corpo elimina magnésio. E quanto menor o nível de magnésio no organismo, isso favorece a condição de estresse, né? Porque a suplementação de magnésio, ela controla os níveis de cortisol.
É comum o paciente chegar no consultório, né? A gente vai dosar o cortisol, só lembrando que o cortisol que vale, que realmente deve ser avaliado, é o cortisol salivar. O cortisol sanguíneo, ele não é fidedigno, né, para avaliar os valores reais de cortisol. Então fiquem atentos a isso. Quem já dosou cortisol sanguíneo, ele não quer dizer muita coisa, tá? Mas o cortisol salivar, ele sim reflete os seus reais níveis. Então é importante dosar esse cortisol salivar pela manhã, que é quando a gente deve ter um pico de cortisol, por volta das 8, 8h30, né? Normalmente meio-dia, mas não é tão importante assim. E às 3 ou 4 horas da tarde. São os 2 horários ideais para que o cortisol seja dosado. Salivar e não sanguíneo. Porque o sanguíneo, como eu disse, ele não reflete os reais níveis, né, de cortisol. E sim o salivar. Então, uma vez que esse paciente tem um desequilíbrio desse cortisol, que a gente avalia pela saliva, por exemplo, pela manhã, que é o horário que a gente tem que ter o cortisol mais alto, né? Porque é o horário que você precisa ter o cortisol alto, porque você está despertando, você está começando a ter gasto de energia depois de uma noite de sono. Então, nesse horário, o ideal, o fisiológico, é que a dose de cortisol esteja mais alta, certo? E tem gente que chega no consultório com um nível de estresse emocional absurdamente alto, seja por problema familiar ou de trabalho, e aí tá acima do peso, né? Comendo super mal, não faz atividade física. E quando a gente vai dosar o cortisol salivar, muitas vezes nesse horário da manhã ele tá baixo. Então isso já pode refletir uma condição de sobrecarga, né? Suprarrenal, que chama de fadiga adrenal, que esse termo não é nem tão utilizado hoje. Mas é como se isso fosse o reflexo de uma condição tardia de desgaste. Porque aquela suprarrenal produziu tanto cortisol, tanto cortisol, tanto cortisol, por conta do estresse crônico dessa pessoa, que chega uma hora que ela parou, né? É como se ela cansasse. Entrou em fadiga, em exaustão. Então a pessoa começa a ter deficiência de cortisol no horário que o cortisol deveria ser mais alto. E aí aquela pessoa que muitas vezes dorme a noite inteira e acorda parecendo que não dormiu. Acorda cansada, indisposta, sem vontade de fazer nada. Então assim, a única causa é essa? Claro que não. Tem vários outros fatores que contribuem para essa questão, né, de acordar pela manhã com queixa de muita fadiga. Mas uma delas é esse descontrole, esse desequilíbrio na produção de cortisol e a insuficiência de magnésio, o déficit de magnésio corporal contribui para esse quadro, tá certo? Na medida em que a gente repõe o magnésio que está deficiente e essa pessoa equilibra os níveis corporais desse mineral, ela começa a ter uma redução, um ajuste mais fisiológico na produção de cortisol, além de que, como eu falei agora há pouco, ela vai conseguir controlar a condição de estresse que ela tinha. E na medida em que ela consegue controlar a condição de estresse que ela tinha, ela preserva mais os níveis basais corporais de magnésio. Então ela começa a fazer um ciclo inverso. Ela começa a manter os níveis, o status de magnésio adequado, porque ela está controlando mais o estresse, certo? Então assim, qual é a dose média? Antes de eu começar a falar dos tipos de magnésio, porque são vários tipos, tem uns 8 tipos de magnésio, tá? E eu sei que assim, a maior curiosidade das pessoas hoje é que tipo de magnésio eu devo utilizar, qual é o melhor, qual é o mais biodisponível, o que é indicado para quê, porque são tantos tipos e muitas vezes até os próprios profissionais de saúde, né, confundem as pessoas que não são da área, que são leigas, confundem as pessoas no sentido de que dão muita informação, só que dá muita informação, mas não detalha qual é a importância desse, porque eu devo utilizar esse e não esse. Será que não tem um que substitua todos e aí eu tome só ele e resolva todos os meus problemas? Né? Então acho que as pessoas perguntam muito isso. E às vezes tomam 2, 3 tipos diferentes, o que não tem realmente necessidade, certo? Não tem necessidade se você tomar todos os tipos de magnésio existentes para suprir tudo que você precisa. Não tem necessidade. Então a recomendação média, gente, antes de eu começar a falar sobre os tipos de magnésio, a dose média diária de qualquer um deles,
O que você optar em utilizar ou que o seu nutricionista prescreveu, certo? É entre 300 e 350 miligramas por dia. Então é uma dose pequena quando a gente pensa, né? Assim, quando a gente fala em micronutriente, porque miligrama é menos do que grama, é muito pouquinho. Mas para esse mineral é o suficiente, entre 300 e 350 miligramas por dia. Isso eu falo, né? Como eu disse no início, em relação à suplementação, porque pela alimentação é muito difícil. Quem é nutricionista sabe que pela alimentação a gente ter a certeza de que o nosso paciente vai consumir aquela dosagem só pelo alimento é muito difícil, porque a gente tem um parâmetro de dosagem de tabela, mas essas tabelas elas não refletem necessariamente a realidade do solo pobre, né? Da quantidade realmente que tem em cada alimento, porque a gente sabe que isso se perde, transporte, refrigeração, né, exposição ao calor, tudo isso compromete a composição nutricional dos alimentos in natura. Então a gente não tem 100% de controle do quanto as pessoas estão consumindo. Por isso a importância realmente, né, real desse consumo através de suplementação. Seja manipulado, seja comprado pronto, não importa. Então a importância real de você ter o controle, mesmo que na alimentação você faça uso, consumindo os alimentos que são fonte, mas a utilização isolada via suplemento é fundamental, certo? É essencial. E aí a gente vai falar, né, de outras funções, porque alguns tipos de magnésio, a depender da outra fração com que ele é combinado, a gente pode ter diferentes funcionalidades. Então, assim, o magnésio, de uma maneira geral, ele vai ser útil para tudo que eu vou falar aqui. Desde função cerebral, saúde muscular, proteção cardiovascular, modulação da imunidade, certo? Síntese como precursor hormonal. Então, o magnésio, ele tem essas funções, certo? E por que hoje em dia a gente tem 7, 8 tipos diferentes? Na verdade, não são tipos diferentes, tá? É porque o magnésio, ele vai ser combinado com substâncias diferentes, específicas, e essas substâncias específicas, elas vão favorecer uma determinada função. Elas vão facilitar, vamos dizer assim, é como se fosse um GPS do magnésio, que vai ajudar ele a ir para um determinado tecido, a exercer uma determinada função. Então, a única diferença é essa. Mas ali, naquela substância, continua tendo o mesmo magnésio, certo? A diferença é que o direcionamento desse magnésio, para onde ele vai atuar, o que ele vai fazer, modifica um pouquinho de um tipo de magnésio para outro. Mas, de uma maneira geral, todos os tipos de magnésio vão exercer essas funções que eu acabei de citar, né? Nesses sistemas aí que eu acabei de citar, tá certo? E a dose, repito, continua sendo essa média entre 300 e 350 miligramas por dia. É claro que se a pessoa tem, por exemplo, uma demanda maior, é muito estressada, ela já tem um histórico aí de doenças relacionadas ao estresse. Então, ela desenvolveu uma doença autoimune em um período de muito estresse. Ela é uma pessoa que já é cardiopata, ela já tem doença cardiovascular, né, assim, de longa data. Dislipidemia, né, que é a alteração do colesterol e das frações. Se ela já é uma pessoa que tem uma imunidade mais frágil, é mais vulnerável imunologicamente, é uma pessoa que vive gripada, vive resfriada, né, tem episódios de crise ali de herpes, porque ela tem, e toda vez que ela tem queda de imunidade, e isso acontece sempre, né, ela vai ter a manifestação ali da herpes zoster, por exemplo. Se é uma paciente que tem síndrome dos ovários policísticos, totalmente relacionada à resistência à insulina. E como eu falei no início, o magnésio vai atuar, né, no controle da resistência à insulina, por isso que o magnésio é tão importante para quem é diabético. Principalmente o diabetes tipo 2, que é esse diabetes que existe a resistência à insulina, né? Então, mesmo mulheres magras, porque tem muita mulher que tem síndrome do ovário policístico e é magra. Ela vai dizer, mas eu não tenho obesidade, né? Como é que eu sou diabética? Eu sou magra, enfim, e tenho a síndrome do ovário policístico. Mas essa mulher, ela tem alguma desregulação
lá no metabolismo dos carboidratos. Então ela pode ter uma resistência à insulina ali inicial, tá? Ela não é diabética, não é aquela pessoa que tem uma necessidade de usar medicação, enfim, mas ela tem já um comprometimento nesse metabolismo dos carboidratos e ela já tem uma certa resistência à insulina. E isso, se não for feita a correção o quanto antes, a tendência é que esses cistos ovarianos se multipliquem, né? Comprometam realmente a saúde reprodutiva até dessa mulher e ela venha comprometer a fertilidade, ela venha desenvolver todas as alterações, né? Que é crescimento de pelo, surgimento de espinha, pele fica oleosa, tem queda de cabelo, que está tudo relacionado aí à bagunça hormonal que essa SOP causa, né? Desses cistos ovarianos aí causa. E o magnésio tem uma relação direta e ele tende a melhorar muito o ajuste nesse quadro aí de ovários policísticos. Eu tenho várias pacientes que têm síndrome do ovário policístico e dentre outros ajustes que eu faço na alimentação e na suplementação, a inclusão de magnésio é essencial, porque nessa inclusão a gente consegue modular o metabolismo dos carboidratos e consequentemente ajustar, né, os níveis glicêmicos, os níveis de insulina e consequentemente existe uma evolução aí positiva dos cistos ovarianos, tá certo? Mas vamos falar de cada tipo de magnésio, né, que é o que importa, e vocês vão entender que não necessariamente você vai precisar de todos, certo? Porque o que diferencia um pouquinho de um tipo para o outro, como eu falei agora há pouco, é o direcionamento, é para onde esse magnésio vai e de que forma ele vai atuar naquele determinado tecido. Então você pode até avaliar, bom, a minha necessidade atual maior é a saúde neuromuscular, um exemplo, né? Por exemplo, aí, é uma paciente que tem fibromialgia. Quem tem fibromialgia sabe, né? É uma doença extremamente dolorosa, em que a mulher eu digo porque é a maioria dos casos, né? Tem dores difusas pelo corpo todo. Então é terrível, na medida em que essa doença evolui, ela vai gerando uma piora do quadro de dor, que chega a ser insuportável, que compromete muito a qualidade de vida. E já se sabe hoje que a fibromialgia, ela tem uma relação direta com disfunção mitocondrial. O que é isso? A mitocôndria, né, é uma organelazinha que tem dentro da célula, e a disfunção dela piora o quadro de dor. Então tem várias coisas que a gente pode trabalhar para melhorar essa saúde da mitocôndria, como por exemplo com a enzima Q10. Eu gosto muito da coenzima Q10. Tem outros micronutrientes que são antioxidantes, né, como selênio, cobre, vitamina E e assim sucessivamente, que também são importantes nesse tratamento aí dessa saúde mitocondrial para melhorar um quadro de fibromialgia. Mas o magnésio, principalmente o dimalato, que é aquele magnésio, é o primeiro que eu vou falar, que tem associação aí com duas moléculas, né, de ácido associado com ácido málico. Então o dimalato, duas. Isso vai potencializar o efeito desse magnésio a nível de relaxamento muscular. Por isso que o magnésio dimalato, ele atua também melhorando o funcionamento do intestino. Ele melhora muito as dores da fibromialgia. Para quem faz atividade física intensa, que tem um volume de treino muito grande, atletas, por exemplo, né? O magnésio dimalato é super bem-vindo, a suplementação dele, porque ele vai ajudar nessa saúde muscular, na melhora da fadiga, na melhora da recuperação, uma recuperação mais rápida entre uma sessão de treino, né, e outra, vai ajudar bastante. Ritmo intestinal lento, interessante, porque assim, o intestino, ele é um músculo, certo? Não é um músculo estriado, um músculo voluntário, como por exemplo, o músculo esquelético, que a gente dobra o braço, dobra a perna. Não é o caso, a gente não tem a gente tem um comando direto sobre esses músculos. No caso do intestino, a gente não tem um comando direto, certo? Ele vai funcionar no tempo dele, ele é um músculo. Então, da mesma forma que o dimalato, ele vai ajudar na saúde muscular esquelética, para esses casos que eu falei de atletas, de fibromialgia, etc., ele também vai favorecer quem tem ritmo intestinal lento. Então, tem muitas pessoas que referem, depois que eu comecei a usar o magnésio, o meu intestino está funcionando melhor. Eu estou indo ao banheiro todos os dias, as fezes, né, não estão tão ressecadas, eu estou tendo menos dificuldade de evacuar, etc. Então isso tem relação direta com o uso do magnésio, principalmente o dimalato,
tá? E o magnésio cloreto, cloreto de magnésio, que já é bem antigo, né? Já é mais falado, mais conhecido. E esse cloreto, ele é mais barato, certo? Então, assim, é um magnésio mais acessível. Se você chegar na farmácia e fizer um orçamento, esse cloreto de magnésio é o mais barato, realmente. Por ser mais barato, é o que as pessoas normalmente consomem mais. E muita gente não tolera, principalmente quem já tem um intestino que funciona bem. Às vezes a pessoa pesa a mão ali na dose, né? Não pede orientação profissional, sai usando, compra e usa. E às vezes ela começa a ter diarreia mesmo. Acelera o intestino, porque o cloreto tem essa ação, né? De puxar água. Boa noite, Paloma! Boa noite, amor. Tudo bom? Que bom lhe ver. Então, assim, ele puxa a água, certo? Para a luz do intestino. E uma vez puxando água, ele vai gerar uma diarreiazinha. Principalmente se a pessoa pesar a mão na dose, não tem uma orientação correta, né? Do uso. Que bom! Do uso desse magnésio, então ela pode desenvolver um quadro de diarreia. Então muitas vezes o problema não é o magnésio, o problema é a dose, certo? Mas é importante saber que esse cloreto ele é mais acessível, ele é mais barato e ele tem essa ação no relaxamento da musculatura do intestino, né? Facilitando a eliminação das fezes, podendo causar diarreia. Controla a pressão, gente, olha que fantástico, né? Um suplemento barato, acessível, super indicado para hipertensos. Então, assim, só abrindo um parênteses, né? Quando a gente fala em hipertensão, eu tô falando também de vitamina D. Vitamina D, na dose correta, suplementação diária, tem um efeito sensacional no controle de pressão arterial. Vitamina D associada a magnésio, então, é perfeito. Eu tenho pacientes que já chegaram a reduzir quantidade de medicamentos antihipertensivos por conta de uma suplementação ajustada de vitamina D com magnésio. Claro, né? Outros fatores também, controle de peso, atividade física e etc, favoreceram. Mas o uso do magnésio associado à vitamina D controla muito a pressão arterial, a ponto de o médico, né, perceber esse controle e chegar a suspender medicações, reduzir dose de medicação. Tá certo? Vamos lá para o terceiro, que é o aspartato. O aspartato, ele é associado ao ácido aspartico, tá? Essa combinação aí. E ele vai atuar muito sobre fadiga. Para o sono a gente tem o dimalato também, né? Porque ele atua muito nesse relaxamento. Como eu falei desde o início, o magnésio, de uma maneira geral, ele vai atuar a nível neurológico, muscular, cardiovascular, hormonal, né? Como precursor na produção de vários hormônios. Então, assim, só em utilizar o magnésio, exatamente, Eliana, é isso que eu ia falar agora. Só em utilizar o magnésio você já vai ter todos esses benefícios, tá? Inclusive para a questão do sono. Se você incluir o magnésio 1 hora, 1h30 antes do horário habitual de dormir, ele já vai ter essa ação aí no relaxamento, né, muscular, de uma maneira geral, e pode contribuir para o sono também. Então, tudo depende também do horário em que você está incluindo. Se você opta por colocar essa dose mais próximo do horário de dormir, com certeza ele vai favorecer o sono, tá? Mas aquilo que eu ia falar, quando você opta pelo magnésio quelato ou, né, quelato barra bisglicinato, que querem dizer a mesma coisa, porque às vezes a gente vê o nome diferente e fica sem saber qual é melhor, quelato ou bisglicinato. É a mesma coisa, gente. No final das contas, o efeito vai ser igual. Qual é o efeito? Esse bisglicinato ou quelato, ele se associa com aminoácidos. E esses aminoácidos, no nosso organismo, é como se eles blindassem ali, protegessem o magnésio. Nessa proteção, ele não deixa que o magnésio interaja com nenhum outro nutriente lá no intestino. Consequentemente, como não vai haver essa interação, não vai haver briga, né? Na hora de encontrar o espaçozinho para absorver. Então, como ele está protegido, entre aspas, ele já vai diretamente quando chega na mucosa intestinal e é absorvido de vez. Então, é por isso que se fala que o quelato, ele é melhor, ou bisglicinato, porque ele tem uma biodisponibilidade maior. O que é que significa isso? Ele é mais disponível para ser absorvido, né? Do que qualquer outro tipo. Então, isso eu ia deixar para falar no final da live.
Mas eu já vou adiantar. Se for para optar entre um tipo de magnésio, opte pelo bisglicinato ou quelato. Mais ou menos nessa dose aí, nessa média de 300 a 350 miligramas por dia. Que podem ser fracionados em 2 horários ou pode ser tomado os 350 miligramas de vez, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes os magnésios prontos que a gente acha para comprar, importados ou nacionais, eles têm essa dose de 350 miligramas em torno de 3 cápsulas. Você não vai encontrar, né, um magnésio que tem as 350 miligramas em uma cápsula só, porque é uma dose muito grande. Então, normalmente lá no rótulo da embalagem, vai dizer assim, essa dose de 320 miligramas, por exemplo, você vai obter em 3 cápsulas. Então, você precisa ingerir 3 cápsulas por dia para conseguir alcançar esse valor, essa ingestão de 350, 320 miligramas, tá certo? Então, tanto faz você tomar as 3 de vez, lá no café da manhã ou lá no jantar, ou tomar uma, depois outra, fica a critério. Mas como foi colocada a pergunta aqui, né, para o sono, você pode concentrar a dose maior à noite. Então, por exemplo, você toma uma cápsula de manhã e as outras 2 depois do jantar, porque isso vai favorecer, né, o horário do sono e com certeza vai contribuir para você melhorar a qualidade do sono, relaxamento. Então, aspartato, ele aumenta a resistência física, tá? Melhora a fadiga, é um bom modulador para o estresse. Então, por exemplo, quem faz atividade física intensa, com muito volume, mais de uma atividade física por dia, certo? É interessante o aspartato porque ele melhora a resistência física e a força muscular, ok? O magnésio citrato é um outro tipo, ele já tem aí uma ação, vamos dizer assim, mais neurológica, mais mental, certo? Então ela vai atuar nesse relaxamento mental, nesse relaxamento também corporal, né, muscular de uma maneira geral, e vai atuar alcalinizando pela presença, né, do citrato, por ele ser citrato. O citrato é um precursor, ele vai contribuir ali para a síntese de bicarbonato. E como todo mundo sabe, o bicarbonato ele alcaliniza, né? Alcalinizar significa o contrário de acidificar, é o contrário de acidez. Então ele tende a alcalinizar o nosso organismo, o nosso pH sanguíneo, o que é muito positivo, porque já se sabe hoje que um pH sanguíneo mais alcalino é um grande, imenso fator protetor contra todo tipo de doença, certo? Normalmente, a maioria das doenças crônicas tem relação direta com uma acidificação do sangue, certo? Isso, claro, não é uma acidificação a ponto de ser nociva, né, letal, mas uma redução do pH fora do normal, tá? E isso sendo mantido de forma crônica é um fator que predispõe a muitas doenças. Então, na medida em que a gente tem uma alimentação, um estilo de vida que seja mais alcalinizante para o nosso organismo, isso é um grande fator protetor contra essas doenças, né? E como esse citrato, ele vai favorecer, vai atuar aí nessa produção de bicarbonato, se a gente faz o uso do magnésio citrato, ele vai ajudar muito nesse processo de alcalinização e, consequentemente, vai gerar toda uma proteção, né, orgânica, sistêmica. O outro tipo de magnésio, que é o inositol. O inositol, ele potencializa a ação relaxante mental e física também. E também é interessante para a memória, certo? Memória, cognição. Porque o inositol, isoladamente, quando a gente suplementa ele, o objetivo principal aí é melhorar foco, melhorar a atenção, melhorar a capacidade, né? Essa neuroplasticidade, que é a capacidade de formar novos neurônios, de favorecer o aprendizado. Então, o inositol é um micronutriente muito interessante quando a gente está lidando com pessoas que, por exemplo, têm uma sobrecarga mental muito grande, tem que se concentrar com um volume de informação muito grande diariamente, uma pessoa que está estudando, né, para concurso, estudando para prova, enfim, que ela tem essa demanda mental maior, o inositol é um suplemento interessante. E quando a gente associa o inositol com magnésio, aí você imagina, né? Por isso que o magnésio inositol, ele tem uma ação mais a nível cognitivo, de memória, de proteção neurológica, de prevenção de doença neurológica degenerativa, como eu falei no início, né? Os quadros de demência. Então, o magnésio inositol vai ter
essa ação bem específica, mais na questão cognitiva. O magnésio treonato também tem uma ação interessante na cognição, na memória, na prevenção de doença neurológica degenerativa. Então, eu sempre chamo a atenção, né, dos pacientes que tem, por exemplo, casos de Alzheimer na família, de demência, de repente os pais, os avós, enfim, tem algum caso. Eu chamo a atenção dessa pessoa que ela já tem ali fatores de risco genéticos, né, para esse problema. Então, ela precisa ficar muito atenta com a modulação do estresse no dia a dia dela. Então, como eu trabalho muito com florais quânticos e florais de Bach, né, com aromaterapia, então eu sempre recomendo a essa pessoa, você tem casos na família de demência, então existe um risco genético presente, tá? Isso não vai determinar que você vai ter, mas já existe uma predisposição. Se você mantém o estilo de vida favorável, é uma questão de tempo. A pessoa via desenvolver os primeiros sinais. Aí começa a esquecer uma coisa, outra, aí fica com dificuldade de assimilar uma informação, deixa uma coisa no lugar, não lembra onde deixou, e isso não é uma vez ou outra, não. Isso começa a ser muito frequente. Então já é uma coisa para chamar atenção, né? Porque a genética existe. Ela não vai determinar, mas ela vai contribuir. E se essa pessoa mantém todos os fatores ambientais, o estresse, a falta de atividade física, né, o mau gerenciamento ou ausência de gerenciamento do estresse, aquela pessoa que se estressa mesmo e não faz nada para controlar aquilo, né, não procura ter um momento assim de relaxamento, de foco interior, deixa tudo, o mundo acabando e ela se envolve com tudo. Isso é um grande determinante, gente, de não só de demência, né? Mas hoje em dia já se sabe de câncer, de doença autoimune e de tantas outras coisas. Então, o gerenciamento é muito importante. Se você faz o gerenciamento, utiliza essas outras estratégias que eu citei, né? Os florais, a aromaterapia. Se você tenta fazer uma meditação, mesmo que no início seja difícil, mas você vai aprendendo daqui, aprendendo dali, uma técnica, outra, e vai colocando isso na rotina. E aos pouquinhos você vai conseguindo ficar um tempo maior, 1 minuto hoje, 2 minutos amanhã, 3 minutos depois de amanhã. E vai criando um hábito, uma rotina com isso. A tendência é que esse lado positivo comece a ganhar, né? Então você vai passar a não se comprometer tanto a sua saúde por conta do estresse. Porque o estresse sempre vai existir. Como eu falei no início, o que vai mudar é a forma com que a gente lida com o estresse. Tanto do ponto de vista emocional, né, gerenciando o estresse, quanto do ponto de vista nutricional, porque existe uma infinidade de vitaminas, minerais, fitoquímicos, fitoterápicos, que blindam o nosso corpo contra essa condição de estresse, para que o estresse não atinja as nossas células a ponto de danificá-las, a ponto delas morrerem, né, de danificar uma função, de comprometer um tecido. Então o estresse vai continuar, mas a diferença é que a gente vai ter uma proteção celular maior que vai adaptar o nosso corpo a esse estresse para que ele não sofra tanto, para que ele não se danifique, né, a ponto de gerar uma doença. Então as coisas são muito sutis. A gente muitas vezes só percebe quando a doença aparece, quando tem o diagnóstico. Mas tudo vai acontecendo muito aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E enquanto a gente não se dá conta disso, nesse momento, a tendência é que seja uma bola de neve e mais cedo ou mais tarde, né, aquele problema apareça diante da gente. Então, como eu falei, o treonato ele tem muito essa ação protetora neurológica. O inositol, que é o inositol associado ao magnésio, sensacional, porque ambos vão ter uma ação protetora neurológica ainda maior, né? Eles se potencializam. O taurato é o magnésio associado à taurina. A taurina é um aminoácido, só para dar o exemplo aqui, né? Que ele está lá presente no Red Bull. Red Bull que dá asas. Então, assim, a quantidade de taurina no Red Bull é mínima, viu, gente? Aquilo ali é um pouco enganação. Porque, na verdade, o que gera aquele aumento de energia que não só o Red Bull, mas essas bebidas energéticas promovem é a concentração de glicose. É o açúcar que tem ali. Então, aquilo gera um pico de energia imediato. Porque vai muita glicose pro cérebro, então você tem aquela situação de alerta, né? Depois aquilo vai caindo. Então, não é necessariamente pela presença da taurina, mas lá tem um pouquinho.
O magnésio taurato é o magnésio associado à taurina. Então daí você imagina, né? O magnésio tem essa ação neurológica de proteção, de diminuir fadiga, de melhorar a atenção, memória. Ele associado à taurina, isso é potencializado bastante. E aí o que é que a gente vai ter? Um magnésio mais voltado para essa saúde cerebral. Então quem tem uma demanda grande mental, porque estuda, porque tem um nível de estresse grande no trabalho, porque tem muita coisa para gerenciar mentalmente, certo? Talvez o magnésio taurato seja mais interessante para o seu caso. Se você não tem uma demanda, por exemplo, muscular, né? Esse seria mais específico para essa parte cognitiva. Então talvez no seu caso seja mais interessante ele. E por fim, que eu deixei para falar por último, mas eu cheguei a falar antes, porque uma pessoa comentou aqui, né? A gente tem o bisglicinato ou quelato, que resumindo a ópera aqui, se você opta pelo bisglicinato ou quelato, nessa média diária de 300 a 350 miligramas, você já está dispensando todos os outros 7 que eu citei aqui, né? Essa 8ª forma de magnésio é a forma que literalmente dispensa todos os outros. Por quê? Porque quando a gente fala em quelato ou bisglicinato, que significa a mesma coisa, ele está quelado, ele está protegido, vamos dizer assim, com aminoácidos. E esses aminoácidos, a nível intestinal, protegem o mineral contra a interação dele com outros minerais. Então, se por exemplo eu dou à pessoa magnésio livre e dou cálcio livre em suplemento, eles não vão ser absorvidos. Ou se forem absorvidos, vai ser muito pouco. Um pouquinho de cada um. Não vai ser aquela gramagem total, né? Aquela miligrama total que eu estou colocando ali na fórmula. Por quê? Porque a nível intestinal, como eles estão soltos, eles vão interagir e eles vão brigar, vão disputar pelo espaço na mucosa intestinal para ser absorvido. Então, no final das contas, o que é que vai acontecer? Ou eu vou ter mais absorção de um do que do outro, ou eu vou ter pouca absorção dos dois. Resumindo que no final das contas eu não vou absorver de fato o que está ali na receita, na prescrição, né? Então, o que é que acontece? Por isso que, e assim, na grande maioria dos casos, quando a gente prescreve dessa forma, a formulação é infinitamente mais barata. Mas vocês já entenderam que não vale a pena, né? É mais barata, mas não tem efeito, porque não vai ter absorção. Quando a gente coloca quelato ou bisglicinato, o valor aumenta um pouco. Seja manipulado, seja comprado pronto. Por quê? Justamente porque esse é um formato que favorece a absorção. Porque a gente vai conseguir isolar cada nutriente ali e cada um vai ser absorvido totalmente sozinho. Não vai ter essa briga, né? Essa concorrência na absorção. Então, todos vão ser absorvidos individualmente de forma completa. Por isso que se diz que nesses casos a biodisponibilidade é melhor. Biodisponibilidade significa isso, uma disponibilidade maior para ser absorvido. E realmente eles vão ser absorvidos, é garantia, tá certo? Então eu deixei por último justamente para fechar aí o raciocínio de que se você optar pelo bisglicinato ou pelo quelato, seja manipulado, se o seu nutricionista prescreveu, ou se você foi lá na internet e escolheu uma marca. É isso que eu tô falando, Eliana, né? A concentração é um só medicamento, você quer dizer o quê? Como assim? Não entendi bem sua pergunta. Se você opta pelo magnésio bisglicinato ou quelato, seja manipulado para você fazer na farmácia de manipulação, né? Que o seu nutricionista prescreveu. Obrigada, Ivana. Obrigada, amor. Ou se você opta pelo magnésio comprado pronto, tem várias marcas, gente, inclusive marcas nacionais, muito boas. Se fazer uma pesquisa na internet, tem marcas excelentes de magnésio, tá? Inclusive dos tipos diferentes de magnésio, esses 7 que eu citei aqui. E tem também do magnésio quelato ou bisglicinato, nessa dose aí de 300 a 350, Ana Verena. Qualquer tipo de magnésio, tá? A dose média é 300 a 350. Só que assim, é importante que você tenha a prescrição de algum profissional que pelo menos tenha avaliado o seu consumo alimentar, certo?
Porque às vezes você pode usar a dose mínima, que é 280, 300, mas na verdade a sua necessidade é maior, porque a alimentação é extremamente pobre, porque você tem um nível de estresse emocional no seu dia a dia muito grande, como eu falei no início da live, o estresse crônico, ele já é por si só, sozinho, ele já é um fator que depleta magnésio. Então isso duplica a necessidade da pessoa, tá? Mas a média aí, pra você dizer assim, isso aí vai suprir uma média basal de uma pessoa saudável, 300 a 350, tá certo? De qualquer um deles, inclusive do bisglicinato. Sim, aí você falou, tem algum medicamento em um só medicamento. Então assim, eu acho que todos que eu falei, todos são essa média, né? Não tem necessidade, por exemplo, de você combinar treonato com citrato, com malato, entendeu? Mesmo que, vamos supor, no final você quer dar 350, aí você coloca lá, sei lá, o profissional que prescreveu, coloca 100 miligramas de cada, totalizando 300. Só que cada 100 miligramas desse, você tem um tipo de magnésio diferente. Não tem necessidade disso, porque se você pegar e oferecer as 300 miligramas de um magnésio já bisglicinato ou quelato, você já está otimizando a absorção dele, certo? Você vai absorver totalmente e esse magnésio vai para onde existe maior necessidade. Porque é aquilo que eu disse, quando a gente fala de malato, citrato, aspartato, é como se você estivesse associando o magnésio a uma outra substância que vai ser tipo um GPS. Ela vai, direcionando o magnésio mais para tecido cerebral, mais para tecido muscular, certo? Mas é claro que mesmo que aquele complemento ali que está associado ao magnésio, ele direcione mais para tecido cerebral, é claro que aquele magnésio, uma parte dele, também vai atuar a nível muscular, vai atuar na imunidade, entendeu? Então, ele não vai 100% para aquele lugar, ponto final. Não, você vai utilizar aquele magnésio para os seus tecidos como um todo. Mas você vai priorizar, de acordo com a associação, para aquele tecido que você quer mais, que você acha que precisa mais, que o seu nutricionista identificou que você precisa mais, né? Entenderam isso, gente? Mas se você usa o bisglicinato ou quelato, ele vai ter uma boa biodisponibilidade, ele vai ser totalmente absorvido, e aí o seu corpo é que vai levar ele para onde ele precisa mais, tá? Porque o corpo da gente tem uma sabedoria muito grande, ele sabe onde está deficiente, ele sabe onde tem menos, onde precisa mais. Então, na medida em que você suplementa aquele nutriente que está em falta, o próprio corpo vai levar, certo? Vai suprir o tecido que está com mais deficiência. Então, se for a questão mental, porque você é uma pessoa estressada, porque você é uma pessoa que está estudando para concurso e aí está muito focada e precisa ter uma capacidade de concentração, de memória maior para poder assimilar o conteúdo, obviamente, você toma lá o bisglicinato ou quelato. O seu corpo entende que a demanda maior é essa. E aí, automaticamente, o tecido que vai se aproveitar mais dessa suplementação é o neurológico, tá certo? Assim como se você tem fibromialgia, vai ser mais para a questão muscular, para melhora dessa dor, desse processo inflamatório muscular, certo? Se você é uma pessoa que tem fibromialgia e é estressada, acontece muito, até porque o estresse é um fator de risco, né, para fibromialgia. Se a pessoa já tem a predisposição e ela é altamente estressada, pode ter certeza que em algum momento aí essa doença vai dar sinal. Então, se ela tem essas duas demandas, automaticamente, aquilo que eu falei, né, por isso que é importante a avaliação de um profissional. Porque nesse caso, 300 miligramas, 280, talvez não seja suficiente, entenderam? Porque essa pessoa tem duas demandas. Ela tem um nível de estresse emocional muito grande e ela tem um quadro de fibromialgia já diagnosticado. Então, ela tem uma necessidade muito maior do que uma pessoa que é saudável e que é estressada. Aí a gente vai sugerir, né, um nutricionista e um profissional que está avaliando essa paciente vai sugerir uma dose bem maior,
certo? Do magnésio bisglicinato ou quelato, numa dose maior, porque a necessidade corporal aí dessa pessoa, por conta do estresse, por conta da fibromialgia, é maior do que uma pessoa que não tem, né, a fibromialgia. Entenderam? Então, por isso, gente, a importância, eu sei que hoje, com a internet, você compra tudo em qualquer momento, qualquer horário. Você chega lá, clica, escolhe, paga e compra. Só que muitas vezes as pessoas estão fazendo isso de maneira muito aleatória. Ah, eu acho que vai me fazer bem. Eu ouvi dizer que isso aqui é bom. E aí vai lá, compra, usa, muitas vezes sem ter uma noção se a dose é suficiente. Muitas vezes pode ser uma dose excessiva, muitas vezes pode ser uma dose que não vai suprir. Então, de uma maneira ou de outra, aquilo não vai servir, né? Então, por isso eu falo da importância de ter uma avaliação de um profissional. E de preferência que seja um profissional que avalie a condição alimentar. Porque se trata, aí a gente está falando de um nutriente. Então, esse nutriente, para que ele tenha um aproveitamento ótimo ali, a nível de dose, a nível de horário e tudo mais, isso precisa estar bem casado com o consumo alimentar. Porque lembre que por mais que sua alimentação seja pobre no magnésio, né, que é o assunto aqui que a gente está falando, tem consumo de magnésio. E às vezes você está ingerindo uma mega dose, porque você ouviu falar que aquilo faz bem, né, e aquilo está excessivo, não tem necessidade. Lembrando que micronutriente em excesso, todos eles trabalham em sincronia. Então, para você suplementar zinco, você tem que suplementar cobre. Se você suplementa magnésio, você tem que lembrar do cálcio, você tem que lembrar da vitamina D. Principalmente esse trio aí, ó, trabalha junto, é importante. Então, não adianta você aleatoriamente comprar e começar a suplementar em doses altas, achando que aquilo vai ter um benefício, porque talvez não tenha. Por conta desse fato, né, de que eles trabalham juntos. Então, suplementar uma megadose de um sem dar atenção ao outro, aquilo ou vai gerar uma toxicidade no seu corpo, tá? Ou vai ter um efeito razoavelmente bom, não vai ser tão bom. Por quê? Porque tá faltando aquele outro companheiro dele ali que ele precisa. E você não tá suplementando porque você não sabe. Então, muito importante essa avaliação, tá, gente? Sem falar do acompanhamento dos exames de sangue. Porque na medida em que você está suplementando, é importante monitorar o nível sanguíneo, para você ver se o nível está elevado, se está dentro da normalidade, se aquilo está progredindo positivamente ou não, certo? Porque tudo que a gente suplementa, a gente tem que ver se o nível sanguíneo está ok. Porque pode ser que você esteja suplementando e o nível sanguíneo não está melhorando. Então, talvez precise suplementar por mais tempo, talvez precise aumentar a dose. Então, tem que ir ajustando e verificando, ajustando e verificando. E isso aí quem faz é o profissional de saúde, tá? Quem vai poder ajudar você de forma mais eficiente, mais positiva, é um profissional de saúde. Nutricionista, né? Tá bom, gente? Então eu espero que tenha contribuído aí, que tenha agregado esse conhecimento sobre o mineral magnésio, um mineral super importante, essencial, mais de 300 funções do nosso corpo, tá? E independente da idade, ele é importante, porque essas mais de 300 funções são funções essenciais que o nosso organismo executa aí todos os dias. E precisa ter o magnésio, né, como um coadjuvante, como um cofator, para que tudo isso aconteça. Sem esse magnésio, tudo vai acontecer meio que pela metade, de forma deficiente. Por isso as queixas, né? Fadiga, indisposição, dor muscular, memória ruim, e etc, etc, etc. Por isso a importância dessa suplementação na dose adequada, no horário certinho, pelo tempo adequado, de forma personalizada para cada caso, né? Porque cada organismo vai exigir de uma forma diferente, tá bom? Então, obrigada a todo mundo que ficou até o final. Quem chegou depois, a live vai ficar aqui no Instagram até amanhã de manhã. Então, volta lá no feed, que eu vou deixar postado, e assiste desde o início, onde eu expliquei lá toda a importância do magnésio, respondi algumas perguntas, tá certo? Então, grande beijo e até a próxima live na quarta-feira da semana que vem.